estudando sobre sã doutrina. A última aula que eu estava comentando aqui, aula não, né? A gente fica tentando ser professor, mas temos algumas dificuldades, mas espero que traga edificação para os irmãos. Está sendo bom para mim e por isso eu compartilho com a igreja. Espero que a igreja também absorva e que seja bom. Na aula anterior, o autor do livro, ele cita a sã doutrina como um mapa para que nós possamos ter direcionamento na nossa vida cotidiana, né? E eu acho interessante isso, você precisa estar observando um mapa para chegar ao lugar onde você precisa ir. Senão, naturalmente, você vai errar o seu percurso. Isso é coisa mais natural. Comigo que tem que trabalhar na cidade, e são mais de 40 anos de Prudente, mas se não tiver um mapa, se não tiver um direcionamento, eu sou horrível no celular. Aí eu tenho que pegar a lista, ficar olhando para mim saber o lugar certo. Assim é a vida do cristão também. Se tiver alguém que diz que conhece Prudente, tem uns bairros aí que eu mesmo não conheço, nunca tinha conhecido. E parar um dia desse lá no Pinheiro, numa escola, que está abandonada, jogada no meio do mato lá, só o concreto, e eu fiquei olhando, falei, não conhecia esse lugar. A gente acaba se perdendo ali. Mas, assim, é a Bíblia para nós. Nós precisamos estar olhando a Bíblia, nós precisamos estar observando para que a gente não possa errar o caminho, para que a gente não possa andar de forma errada, né, e chegar ao endereço errado. Às vezes, eu fico pensando, quando diz, hoje nós estamos vivendo um tempo de muito, isso pode, isso não é pecado, aquilo é tal coisa, isso é ismo, isso é não ser ismo. E muitas vezes o crente mais antigo, mais anterior, fica perdido nisso. Por que fica perdido? Porque é muita coisa sendo falada, muita informação, e às vezes o cara se perde. Se ele não olhar para o mapa e ser antigo, que nem o Flávio aqui, ele vai acabar se perdendo. E vai achando que tudo pode, e daqui a pouco ele vai parar no endereço errado. É bom observar a Bíblia. Por isso que o autor do livro está dizendo na primeira lição que a sã doutrina é como um mapa para nós que estamos aqui, para que nós não erramos o endereço nem a direção, né? A segunda lição, ele começa falando sobre um saxofonista. Ele faz umas aplicações para dar uma ilustração de algo, né, assim, para nós possamos absorver melhor essa informação. E ele disse que lá na cidade que ele morava tinha um saxofonista que era considerado um dos melhores. O cara era perfeito. E o show que ele fazia, os ingressos esgotavam rapidamente. Mas ele dava um show, ele tinha facilidade, tinha um repertório grande, o cara era mágico. Fazia, como diz o meu cunhado ali, fazia o vento soprar. O cara era bom. E ele disse que ficou observando esse cara, como que pode alguém ser bom dessa forma? Aí um dia ele perguntou para saber, ele falou assim, olha, no meu tempo vago, eu uso para aperfeiçoar a minha técnica. Nos meus tempos vagos, eu uso para aperfeiçoar a minha técnica. O autor usa essa aplicação para nós considerar como deve ser um cristão maduro. Todo cristão tem interesse pessoal de aprender e ensinar. Já viu isso? Já viu isso? Todo cristão aprendeu uma coisinha, ele quer ensinar, quer passar para alguém. Por quê? Porque se fez bem para mim, já me motiva a mostrar para alguém, para que a pessoa entenda. Então, todo cristão maduro, ele quer aprender e ensinar com sabedoria. Para isso é preciso estudar. É preciso estudar. Se você não pegar a Bíblia, como o saxofonista pegava o saxofone dele aqui, ficava treinando, aperfeiçoando as técnicas dele, e você não pegar a Bíblia e não ficar lendo, olhando, fazendo anotação, perguntando, respondendo para si mesmo, buscando saber com o outro, você não vai crescer. Você não vai entender nada, você vai simplesmente começar a fazer que nem o Flávio fazia, repetir coisas que os outros falam e que você não tem certeza. É mais fácil repetir coisas que os outros falam do que buscar a certeza nas coisas. Eu me lembro de um tempo, faz um bom tempo, mais de 15 anos atrás, tinha uma passagem sobre Saul consultando, que lá vai mexer a minha vida inteira.
consultando a feiticeira de Endor ali, a bruxa de Endor. E a minha filha perguntou para mim assim: pai, explica uma coisa, realmente, Samuel apareceu ali ou não? Rapaz, e eu, sabidão, o bilão da história, como dizem por aí, né? Sim, Samuel subiu. Rapaz, a Bíblia é totalmente contra isso, isso não existe, isso é ilusório. E eu respondi para ela: e não sabe a dor de cabeça que deu quando o meu pastor revelou para mim que não é isso. Deixa eu te explicar para você, me deu o livro, eu fui estudar. Aí eu vim entender aquela passagem e voltar para ela para corrigir aquilo. Pela graça e a misericórdia de Deus, deu tempo de eu corrigir aquilo lá, de corrigir aquilo. E quando a gente fala bobagem, e essa bobagem leva a conhecimento, a pessoa leva a prática errada das coisas e você não tem mais tempo de corrigir. E isso já foi esparramado por tudo quanto é lugar. Aí pior, né? Pior. Por isso que a Bíblia está dizendo isso, você tem que se aperfeiçoar. Por isso que o autor está falando isso. Eu aperfeiçoo as minhas técnicas. Paulo, quando ele está instruindo a Timóteo, que era um dos seus alunos, ele diz assim, ó, toda a Escritura, segundo Timóteo 3, 16, 17, diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo está dizendo isso. Toda Escritura, não é toda palavra que o homem fala. Então, o que nós precisamos colocar em prática é os nossos métodos de estar estudando a Bíblia. Está buscando na Bíblia. Se o pastor fala, o pastor também erra. Se o professor fala, o professor erra também. Aprende mais do que o aluno aí quando ele está estudando. Só que nós precisamos observar isso. Se eu tenho desconfiança daquilo, eu vou anotar, eu vou estudar, eu vou procurar entender aquilo para que eu possa ensinar. Ensinar com tranquilidade de que eu estou fazendo a coisa certa. Um cristão maduro trabalha para dominar a Bíblia, ou melhor, para ser dominado por ela. Presta atenção, não é para dominar a Bíblia, era para ser dominado por ela. O que quer dizer isso? Você vai pegar as regras e você vai começar a praticar. Não é mostrar que você tem conhecimento. Mostrar que você tem conhecimento e aparência de cristão é fácil. Agora, ser dominado pela Bíblia e praticar os ensinamentos da Bíblia é outros 500. Aí começa a diferença de um cristão maduro e um cristão de aparência. Para isso, eu preciso aprender sobre Deus e conhecer as coisas que lhe são agradáveis, praticá-las com amor. Todo ensinamento, conversei com o pastor um dia desse em casa falando isso. Pastor, eu aprendi uma coisa com esse livro. Não adianta eu querer ensinar, se eu não tiver amor naquilo que eu ensino. Se o que eu estiver transmitindo não é amor, não é prazer de ver um irmão meu se desviar das coisas erradas. Se eu estiver ensinando simplesmente para mostrar o meu conhecimento, eu vou estar vazio. E vai ser vazio a minha instrução. Não vai dar resultado. O resultado bom é quando a minha preocupação é realmente que haja transformação na vida do outro, do jeito que houve na minha. Quando eu transmito esse amor, o que é bom para mim, eu desejo para os outros. O que não é bom para mim, eu preciso alertar. Por isso que diz que sal da terra e luz do mundo. Se não for bom para mim, eu não vou levar ao conhecimento de outros. Para isso, eu preciso aprender sobre Deus e conhecer as coisas que lhe são agradáveis e praticá-las com amor. Isso só vou alcançar através da leitura da Bíblia. A sã doutrina nos diz como é Deus, o que Ele ama e odeia, o que Ele fez no passado e quais são os seus planos para o futuro. A história da Bíblia explica de onde viemos, onde estamos, quem somos e para onde estamos indo. Você já viu quantas especulações que tem por aí? Quantas explicações que tem? Já começaram a colocar o anticristo, aí já estão apontando o anticristo. Olha, é por causa disso. É não sei quem lá não sei de onde, olha. E essas especulações vão vir. E muita gente vai transmitir isso daí para outros. Olha, começou, você viu? Em tal lugar está isso. Olha, tem tal coisa. Mas por que isso? Porque ouviu alguém falar e não foi buscar. Jesus disse que isso não aconteceria sem isso acontecer e que a ninguém seria revelado tais coisas.
Mas ele disse que nós vigiássemos, e nós observássemos. O que é vigiar? É estar atento, é estar olhando para a Bíblia, é estar se portando como crente, que não adianta na hora de chegar, dar uma de brasileiro, e no último minuto eu compro o ingresso. Não compra, não compra. Vai perder seu tempo e vai viver uma vida aí sem resultado. A história da Bíblia explica de onde viemos e para onde vamos. As Escrituras, de fato, contam uma única história. Uma única história. Do começo ao fim, uma única história do começo, meio e fim. Ela é completa. Ela é completa. Mas estruturar essa história não é tão simples. É importante desenvolver a habilidade para discernir como cada passagem das Escrituras se encaixa na história maior. Você precisa aprender a discernir. Primeiro passo, você precisa orar. Segundo passo, você precisa estudar. Terceiro passo, você precisa buscar ajuda quando você não tem condição. Você busca ajuda, mas nunca se esqueça de uma coisa: todos ajuda, todo estudo, todo livro que você pegar, primeiro compara com a verdade. Só tem uma verdade absoluta: a palavra de Deus. Eu ouvia meu pastor me ensinar no começo que entre a minha verdade e a sua verdade, Flávio, existe a verdade. Isso é uma verdade pura. A palavra de Deus não muda. Então nós precisamos estar aperfeiçoados e nos aperfeiçoando com a Bíblia, olhando a Bíblia, meditando na Bíblia e vendo o que Deus fala sobre determinados assuntos. É uma história difícil, né, de entender, mas é preciso ter habilidade para discernir como cada passagem da Escritura se encaixa na história maior. Aprenda da história de Israel, dos patriarcas, da volta do exílio. Preste atenção nas alianças que Deus firmou. Observe os personagens, observe as orações, observe as dificuldades enfrentadas por alguns personagens, observe a desconfiança, observe a postura do homem de Deus, dos ensinamentos da Bíblia, e coloque em prática na sua vida. Observe como que tais personagens se portaram diante das dificuldades e coloque isso na sua vida também. É prático, é fácil. Se você olhar para Davi, você vai ver um homem com um monte de poder na mão, com um monte de erro, mas no último dos erros ele fala: Senhor, só não tira de mim o teu espírito, porque ele sabe que Deus é maior do que tudo, que ele sabe que sem Deus ele não pode nada. E é isso que nós precisamos estar observando essas coisas e nos portarmos como pessoas assim. Se errar, busque a Deus. Se acertar, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo, principalmente, né? Leia e releia os 4 evangelhos. Preste atenção no que os autores do evangelho fazem, nas conexões que os autores fazem entre Jesus e o Velho Testamento. O próprio Jesus ensinou os apóstolos como interpretar o Antigo Testamento, ou seja, à luz da sua morte e ressurreição. Isso é interessante, né? Eu peguei o celular aqui porque para mim fica mais fácil. Eu achei que fica mais fácil, não sei se fica não, para mim falar com os irmãos. Lucas 24, 27, diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Jesus ensinando aos apóstolos. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. No 44, ele diz assim: e disse-lhes, próprio Lucas 24, 44 diz, e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Jesus instruindo aos apóstolos. No 47, Jesus continua dizendo: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.
Então, Jesus está instruindo aos apóstolos de como estudar a palavra desde o Velho Testamento. Algumas histórias que devemos abandonar, que aquilo lá era lei, hoje não é... Gente, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Aprenda com os velhos, que é coisa boa. Eu sempre ouvia meu avô falar que os velhos têm muitas coisas boas para ensinar. Eu, particularmente, eu prefiro conversar com o velho do que com o novo. Eu, particularmente, né? E eu já estou me tornando velho também, quero me tornar um velho agradável aos novos que estão chegando. Isso é meu, né? Com isso em mente, pensemos um pouco mais sobre os benefícios da sã doutrina para a leitura e o ensino da Bíblia. Meus irmãos, quando a gente às vezes pode até relaxar e falar alguma brincadeira, como eu falei agora, mas as coisas de Deus é sério. É sério. E uma das coisas que eu aprendi no princípio é sobre a palavra responsabilidade. Responsabilidade. Já tentou escrever essa palavra várias vezes? Tenta escrever para você ver várias vezes. Responsabilidade. É difícil até de escrever. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque não é só aqui a tua vida. A responsabilidade sua como cristão não é só aqui dentro dessas quatro paredes, ou dentro desse templo, ou na presença do pastor Ciro, ou na presença de algum diácono, ou de algum irmão da igreja. Você não deve ser um cristão ou um crente da terceira igreja batista, mas você é um cristão, você é um imitador de Cristo. A tua vida tem que condizer com aquilo que você diz que é. Se você diz que é cristão, mas a tua vida não condiz com isso, simplesmente você está enganando a si mesmo, como Paulo diz. Aquele que diz ser algo não o sendo, engana-se a si mesmo. Gálatas 6,3, se eu não me engano. Ele está dizendo que você está enganando a si mesmo. Se estiver enganando a si mesmo, você está ensinando e enganando outros. E outras pessoas. Um dia desse eu conversava com o Rogério ali fora, eu falei, Rogério, eu acho muito interessante a postura do crente. Quando eu era menino, sempre tive vontade de ser crente. Não vou falar nem cristão, ser crente, eu achava bonito. Mas eu queria ser. Se você acha que a tua conduta não interfere, presta atenção para você ver. Aí a minha mãe dava uma moeda de 20 centavos, vintão naquele tempo, mandava ir buscar pão de manhã. 6 horas da manhã, antes da escola, eu no barzinho perto de casa para buscar pão. Tinha um homem ali no Planalto, eu não vou citar nome, ele era carroceiro, e morava 2 ruas para cima de casa, mas, rapaz, eu ficava apaixonado vendo aquele homem e a esposa dele passando. Quando eles passavam perto de casa, eles passavam de terno, ou de camisa branca, gravata, de mão dada com a esposa dele, iam para a igreja de manhã, domingo de manhã. Eu falei, papai, quando eu crescer mais, eu for um homem assim, eu vou ser que nesse homem aí, eu quero ser que nesse homem. É bonito, parece que ele está limpo, está bonitão, puro, coisa bonita, achava bonito. Aí a mãe mandava buscar pão de manhã, um dia eu fui de manhã, tanto admirar esse homem, fui de manhã. Quando eu cheguei no bar, era 6 horas da manhã, aí fui pedir uns pães, aí está atendendo a primeira pessoa que está antes de mim. Quando eu olhei, era o homem que estava lá no canto do balcão. Copo de pinga desse tamanho na mão, 6 horas da manhã, ele tomava 2 copos de pinga, que era o café dele. Eu não sei, meu Deus, o que era aquilo, mas eu sei de falar uma coisa. Acabou a imagem bonita que eu tinha do homem. Acabou tudo que eu achava de bonito naquele homem. Por quê? Por causa de uma postura, às vezes, errada. Eu não sei o que levava aquele homem a pensar isso, mas eu já tive envolvimento com bebida, eu sei muito bem o efeito que isso causa. E eu sou capaz de falar com um grau de conhecimento que eu duvido. Qualquer pessoa que tem um organismo tão forte que um copo de vinho não muda a conduta da pessoa. Muda. Não adianta falar que não muda, que muda. E todo mundo só busca na bebida uma alegria falsa que ele não consegue viver são. É isso. Eu já encontrei vários amigos meus que continuam bebendo ou fumando e falam que é uma válvula de escape. Eu não tenho válvula de escape, mas eu tenho Cristo. E quando eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda em Cristo. E não em bebida ou em cigarro, para acalmar. De jeito nenhum. Acho bonito demais ter uma adega ali, acho lindo, mas para mim não serve mais. Quem quiser pode fazer, pode beber, mas para mim não serve. E eu continuo dizendo que para mim seria o pior dos meus erros. Eu vejo isso daí como se fosse uma conduta assim, você andar reto em cima de uma linha, de uma corda bamba. A vida do crente é isso. Todos os memes, né, que diz, né?
na internet, aí quem fica olhando essas coisas, vai ver que tem uns camaradas que eles fazem piadinha, ele fala assim, qual que é a coisa mais difícil que você encontrou na sua vida? Olha, a coisa que eu achei mais difícil foi ser cristão. Rapaz, não é fácil ser cristão, não. E não é mesmo, não é mesmo. É uma corda bamba. Se você tirar o pé de cima, você vai cair. Então, toma muito cuidado com a sua conduta. Toma muito cuidado com a sua conduta, porque para sair daqui, para ir para ali, para voltar, não é fácil. Então, se porte com cuidado e com postura e com vigilância. Nos dá uma visão de quem é Deus, quem somos e como Deus está trabalhando na salvação daqueles que confiam em Cristo. Funciona como um detector de minas. Pode expor, desarmar nossos pensamentos e nossa postura antibíblica de outra forma continuariam ocultas. A sã doutrina serve para isso. Ela serve para desativar as minas. Você já parou para conversar sobre determinados assuntos? Teve um tempo na minha vida que eu amava polêmica. Rapaz, falou em eleição, era comigo mesmo, eu era o mestre, eu era o professor aqui, andava com um livro na mão para cima e para baixo, caçando alguém para debater sobre o assunto. Gostoso, né? Quando encontrava alguém que falava, tem pastor aí que tem birra de mim até hoje, que eu sei. Quando encontrava alguém falando sobre livre-arbítrio, eu falava assim, mas e o senhorio de Deus, fica na onde? E a soberania? E a nossa submissão? Como que nós podemos ter liberdade se devemos ser submissos? Era muita coisa assim que não trazia edificação. Sabe o que trazia? Raiva das pessoas contra você. E você não precisa ficar trazendo raiva. Você precisa fazer com que as pessoas tenham prazer em te ouvir e aprender as coisas certas. Palavra certa, na hora certa, traz resultados bons. Por isso que é bom você estudar a Bíblia, por isso que é bom você se portar bem, saber falar, saber discernir, para que você não venha perder coisas. A perder coisas. Ela ajuda a corrigir nossa visão. Diz que o tolo, ele vê o perigo e pula no meio, né? A minha irmã fala assim, não basta ver uma vergonha, já quer pular dentro. Mas diz que o sábio, ele vê o perigo e se desvia. Mas por que se torna sábio? Porque foi instruído, né? Para ser instruído por quem sabe. E quem sabe é Deus. E Ele deixou a palavra para nos instruir. Ela dá uma visão clara para enxergarmos o mundo como ele é. A sã doutrina é uma proteção contra os falsos ensinamentos. Os falsos mestres sempre representaram uma ameaça à igreja. Eu não vou ficar citando os versículos agora. Atos 20, 29 a 31 e Efésios 4, 14. Paulo, quando ele está falando sobre essas coisas, ele está ensinando justamente sobre o fato de que ele diz assim, olha, quando eu partir, eu sei que entrarão lobos no meio de vós. Mas ele pede para a igreja permanecer firme nos ensinamentos que foram dados. Porque muitas vezes nós passamos um tempo achando que o nosso tempo é só aqui, dentro da igreja. Mas se prolonga, você tem uma vida, e uma vida que tem que ser dedicada a Deus. Se você tomou o conhecimento de que é isso que era bom para a sua vida, se você tomou uma postura de cristão, você precisa praticar ela, não só aqui, mas a tua vida vai continuar. E um dia pode ser que Deus te pegue daqui, como a gente já viu amigos da gente ser pego aqui, levado para outros estados, para outros lugares, e você vai mudar? Você vai mudar por isso? Não, você vai ter que continuar a mesma pessoa, dando os mesmos ensinamentos e falando sobre as coisas concernentes a Deus. Para isso você precisa ter uma postura diante da Bíblia. A Bíblia vai ser a mesma aqui, ali e lá. A palavra de Deus não muda. Se você estiver firmado nisso, você vai ter facilidade em dominar. Os falsos mestres sempre apresentarão à igreja. A melhor maneira de conhecer uma falsificação é conhecer o artigo genuíno. Se você tiver conhecimento, você já viu quando você dá uma nota de 100, conta de 200, parece que subiu, né? Da minha carteira não tem mais. Mas a nota de 100, quando você dá em determinado lugar, os caras ficam passando o dedo, o outro pega uma canetinha, risca, o outro leva na lâmpada. Ninguém confia, mas ninguém conhece também. Ninguém conhece também. Mas se você aprender a dominar, você só de pegar na mão, você já sabe o que é falso e o que é verdadeiro. A palavra de Deus é isso. Quando alguém começa a pregar e você vê que está mostrando conhecimento de si mesmo, se você tiver conhecimento,
você não precisa ficar buscando nada, você já olha e fala, está equivocado, hein? Tem alguma coisa errada. Eu já desligo e fico observando outra coisa. Mas se não tiver conhecimento, você vai trazer para você e vai aprender errado, e vai praticar errado e vai ensinar errado. Aí que nós devemos tomar cuidado com isso. Os falsos mestres usam de estratégias. Eles dizem o que se quer ouvir, mas não o que é preciso ouvir. Quero fechar com um alerta. Não se deixe levar por palavras bonitas e nem repita o que se ouve sem consultar a fonte. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 11:3. É interessante isso. Esse é um versículo que me acompanhou por muito tempo. Ele fala assim, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, também venham enganar a vós. E assim vão te tirar da simplicidade de Cristo. É simples, é fácil, mas precisa ter prazer, precisa ter vontade. Anote, busque entender antes de ensinar, para não ser enganado e nem ensinar errado. Amém? Deus